Todo professor ativo em redes sociais, né, Instagram, YouTube, etc., já falou da importância do yoga fora do tapetinho. Isso é uma alusão direta a um modo de viver yogi, né, e boa parte desse modo de viver como um yogi está relacionado ao cumprimento dos preceitos morais e éticos, yamas, niyamas, enfim, eu já falei disso várias vezes em outros vídeos, não vou me alongar muito nisso. Tá? O fato aqui, e esse é um dos focos aqui desse vídeo, é que quase todo professor que fala do yoga fora do tapetinho mostra em vários outros momentos que não entende nem o yoga dentro do tapetinho. Isso é muito curioso, porque, na verdade, quem fala do yoga fora do tapetinho dá a impressão de que já entendeu tudo que constitui o yoga dentro do tapetinho. E não é verdade. Porque quando você vai buscar outros conteúdos desse professor, quando você vai ver as aulas desse professor, vai ver o que ele ensina, vai ver o que é a prática efetiva do yoga na visão dessa pessoa, você vai ver que o yoga dentro do tapetinho que esse professor ensina é uma invenção, é uma bagunça, para dizer o mínimo. Em resumo, fica muito evidente que quem fala do yoga fora do tapetinho não entendeu ainda sequer o yoga dentro do tapetinho, porque essa pessoa realiza práticas, dá aulas, partindo da ideia de que esse yoga dentro do tapetinho é fazer posturas, realizar técnicas pelo próprio aprimoramento técnico, consequentemente não entende nada de yoga. Isso produz uma série de problemas importantes. O primeiro deles é que, por não realizar um yoga dentro do tapetinho que realmente seja um yoga, o entendimento que essa pessoa tem do yoga fora do tapetinho também vai ser confuso, equivocado, nocivo, inclusive. Se você perguntar, por exemplo, para esse professor que relação o yoga fora do tapetinho tem com o yoga, de um modo geral. Que relação esse yoga fora do tapetinho tem com a realização máxima do yoga, que é a libertação, a iluminação, é o samadhi. Como é que uma coisa leva a outra? Como é que, ao realizar o yoga fora do tapetinho, essa pessoa vai facilitar o processo de se tornar um yogi, de se tornar um iluminado? Você não vai encontrar respostas adequadas a esse tipo de questionamento. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Nunca encontrei alguém que pudesse explicar com razoável grau de segurança qual a relação entre esse yoga fora do tapetinho que você está propondo, que você insiste que as pessoas devem realizar, e o yoga, e a iluminação, e a libertação, o samadhi, a meditação profunda. Simplesmente não existe relação entre uma coisa e outra, pelo menos no entendimento dessas pessoas. Esse é um primeiro problema, a péssima compreensão do yoga fora do tapetinho e da relação desse yoga com a iluminação, que é o objetivo final do yoga. Só para citar um exemplo, né, quando se fala de yoga fora do tapetinho, muita gente diz assim, para que você seja um yogi, para que você realize o yoga no seu dia a dia, na sua vida, fora do tapetinho, como eles dizem, você deve cumprir o preceito ahimsa, a não violência, um dos princípios do yoga, né? Um dos fundamentos éticos / morais do yoga. Tá, beleza. Tem que cumprir a ahimsa, tem que ser não violento, tem que evitar o conflito. Isso é a ahimsa, né? Beleza, realizei a ahimsa. Como é que isso me ajuda a me tornar um yogi? Como é que isso me ajuda a meditar melhor? Como é que isso me ajuda a chegar à iluminação?
Eles não sabem explicar isso. Ninguém explica isso. Eles dizem que é importante cumprir a rimsa, mas e aí, como é que isso leva você adiante? Como é que isso leva você para a realização última do yoga? Qual é a conexão entre essas duas coisas? Isso me lembra até um episódio muito curioso, um parênteses aqui. Quem assiste aquele desenho americano South Park, talvez tenha visto um episódio que é muito engraçado, entre tantos episódios engraçados que eles têm, em que os meninos ali, né, aquela turminha de sempre, eles encontram duendes que querem dominar o mundo. E aí, num certo momento ali daquele episódio, eles começam a conversar com os duendes e tudo mais, e esses duendes eles têm a prática de roubar cuecas. Eles tomam contato com os meninos, tomam contato com os duendes, porque as cuecas estavam desaparecendo. E eles descobriram que eram esses duendes que estavam roubando as cuecas. E aí eles vão lá no esconderijo dos duendes, né? Na vila dos duendes, descobrem lá uma montanha de cuecas que eles tinham roubado e perguntam, pô, mas e aí, o que vocês querem fazer com isso? Né? Qual que é o propósito de roubar as cuecas das pessoas? E aí um duende chega lá e fala assim, a gente quer dominar o mundo. Tá, mas como assim? Né? Vocês vão roubar todas as cuecas das pessoas e com isso vocês vão dominar o mundo. E eles chegam até a mostrar uma espécie de um diagrama e tudo mais, né? Só que entre roubar cuecas e dominar o mundo, tem ali uma grande interrogação, né? E ninguém sabe o que é aquilo. Ninguém sabe o que significa aquela interrogação. Simplesmente aparece ali no diagrama. Primeira fase, roubar cuecas. Segunda fase, interrogação. Terceira fase, dominar o mundo. É mais ou menos isso que acontece com os ensinamentos de yoga que a gente encontra por aí. Como, por exemplo, o yoga fora do tapetinho. Ninguém explica como raios esse yoga fora do tapetinho vai te levar à realização máxima do yoga. Ninguém sabe. E isso leva a um segundo problema, que é justamente o problema do yoga dentro do tapetinho. Porque se o sujeito tem um entendimento péssimo sobre yoga fora do tapetinho, se o sujeito não sabe como é que o yoga fora do tapetinho, como é que um preceito como a rimsa, como a não violência, leva ou não à realização máxima do yoga, ele também não sabe como é que o yoga dentro do tapetinho vai levar a essas mesmas realizações. Ou seja, o entendimento é precário, seja ele fora ou dentro do tapetinho, seja ele no seu dia a dia, na vida cotidiana, seja na sua vida prática de yoga. Quando você estende o tapete, se coloca sobre o tapete para realizar a sua prática de yoga. Isso é o yoga dentro do tapetinho. E esses professores que falam o tempo todo de yoga fora do tapetinho sequer compreendem o yoga dentro do tapetinho, porque também não sabem explicar como é que uma técnica de yoga, que geralmente se realiza ali em cima do tapete, vai levar à realização última do yoga, que é a iluminação, a meditação profunda, é a libertação, é moksha, é kaivalya. O que acontece na maioria dos casos é que quando você questiona um professor nesse sentido, você diz assim, você chega nele e pergunta, bom professor, mas como é que essa prática de trikonasana vai me levar à iluminação? Como é que esse pranayama vai me levar à iluminação? Vai me levar à meditação profunda? Por que é que eu tenho que posicionar o meu pé desse jeito e não desse jeito? Isso me leva a uma perfeição técnica no asana e isso vai me levar à meditação profunda? Isso vai me levar à iluminação? Como é que é a conexão entre uma coisa e outra? Como é que eu passo da montanha de cuecas roubadas a dominar o mundo? Que interrogação é essa que está aqui no meio? O que está no meio entre um trikonasana e a iluminação? Em outras palavras,
Que raio é esse yoga dentro do tapetinho que vai me levar a ser um yogi, um iluminado, um meditador? E aí as respostas que vocês encontram são as mais birutas, para não dizer outra coisa. Você faz a pergunta e o professor responde: bom, é tudo yoga. Tudo faz parte do yoga. Asana é parte do yoga. Então você vai se tornar um yogi por meio do asana. Tá, beleza, mas como? Bom, é tudo yoga. Ou ele responde: bom, isso está nos Yoga Sutras. Vocês encontram ali asanas, pranayamas. Está mencionado, explicado ali. Isso faz parte do caminho óctuplo que é apresentado nos Yoga Sutras, o Ashtanga Sadhana, a prática de 8 passos. Você leu os Yoga Sutras, não leu? Então, tá lá. Tá tudo explicado ali. Ou ainda, mais loucamente, a pessoa responde: essa é a lição dos mestres. Esse é o ensinamento de Krishna. Isso está no Gita. Tá mesmo? Não tá. Essa conexão entre uma técnica do yoga e como essa técnica leva à realização máxima do yoga, isso não está nos textos de forma clara, explícita. Isso é o entendimento tradicional. Isso é o conhecimento passado de mestre a discípulo. E o fato desses professores não saberem explicar isso, como é que o yoga dentro do tapetinho leva à iluminação, como é que a prática das técnicas leva à iluminação. O fato desses professores não saberem explicar essas coisas mostra que o entendimento do yoga, inclusive daquilo que é o mais básico, que é a prática direta do yoga, até mesmo esse entendimento que é tão básico, é precário. É ruim. Porque, afinal de contas, a formação que esses professores teve foi ruim. E é basicamente isso que é a prática de yoga atualmente. E é basicamente por isso que eu chamo essa prática de ginástica mística indiana, ou alguns chamam de yoga moderno, yoga ocidentalizado, enfim. Não concordo muito com alguns desses nomes porque eles não são suficientes para explicar o que essas práticas são, o que esses métodos são, o que esses sistemas são. Chamar de yoga ocidentalizado não é muito bom porque essa ginástica mística ela existe também na Índia. Não é só no Ocidente. Então tem na Índia também. Então não é um yoga ocidentalizado, não é um yoga ocidental. Também não é um yoga moderno, porque eu mesmo já usei essa expressão algumas vezes, mas não é uma expressão muito exata, porque modernidade é algo historicamente delimitado, seria um pouco complicado delimitar historicamente, porque embora tenha um começo bem demarcado, isso se perpetuou até os dias de hoje. Então ultrapassou a modernidade. Estamos no pós-moderno, estamos no contemporâneo, estamos numa outra coisa que ainda vai receber um nome. Então não é algo delimitado cronologicamente, isso está acontecendo, isso não parou. Então talvez o nome mais adequado seja ginástica mística indiana, ou ginástica mística de origem indiana, de origem hindu, que seja, mas é uma ginástica mística. São técnicas do yoga aplicadas com o propósito da educação física, invernizados com um papinho esotérico, com incenso adoidado, com umas frescuras meio coach, motivacional, enfim. Isso aí é reflexo da cultura da nova era, resumindo. Essa confusão toda sobre yoga fora do tapetinho, yoga dentro do tapetinho, o fato simples desses professores não conseguirem explicar a relação dessas duas coisas
com o yoga, com a iluminação, é o reflexo dos nossos dias. Não é apenas um efeito da cultura da nova era, mas é também essa cultura mesclada com toda degeneração cultural, mental, intelectual que a gente vê nos dias de hoje, inclusive fora dos círculos de yoga. Em outras palavras, o yoga é um dos reflexos de um fenômeno que é muito mais profundo e muito mais amplo. Esse problema tem solução? Eu realmente não sei. Eu realizo aqui um esforço no sentido de trazer informações que possam ajudar as pessoas a não ficarem presas a esses problemas, porque o que acontece com muita facilidade é as pessoas se depararem com esse conhecimento confuso, bagunçado, esse emaranhado de papo furado, assumirem que isso é o yoga, realizarem suas práticas com base nisso e vida que segue. E acabou. Isso tem solução? Esse problema do yoga fora do tapetinho, do yoga dentro do tapetinho, do desconhecimento da conexão desses yogas com a iluminação, o fato de que esses professores não sabem explicar essa linha contínua que conecta as suas práticas à realização última do yoga, são problemas, evidentemente. Isso pode ser resolvido, isso pode ser contornado? Eu não tenho certeza. Mas eu sei que, para começar a resolver esses problemas, o primeiro passo é entender isso como problema. Ensinar mal o yoga, aprender mal o yoga, praticar mal o yoga são problemas. Quando você vai para uma aula de yoga e tudo que você faz é alongar-se, fazer pose, tirar foto para colocar em rede social, exercitar relações humanas permeadas de good vibes, é claro que isso é um problema. Então o primeiro passo é entender que isso é um problema. É um problema porque isso afasta você do yoga. Não é que isso não deixa você realizar o yoga. Isso é pior. Isso afasta você do yoga. Isso torna você cada vez mais distante daquilo que o yoga é. Então o primeiro passo é você entender o quanto isso é problemático. Quando um professor coloca um vídeo no YouTube, no Instagram, para ensinar você da importância, para falar para você da importância do yoga fora do tapetinho, e esse sujeito não sabe explicar como é que esse yoga fora do tapetinho leva você a se tornar um yogi e leva você à iluminação, isso é um problema. Então entenda isso como um problema. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você tem entendido isso como um problema, o próximo passo é, o que é possível fazer para lidar com esse problema? A primeira coisa que eu posso sugerir é procure o conhecimento verdadeiro. Procure as conexões reais entre as práticas, as técnicas e a iluminação e a realização última do yoga. Porque é para estas coisas serem conectadas. Procure a conexão entre a montanha de cuecas e dominar o mundo, como no episódio do South Park. Porque se a sua prática está sendo determinada por aquela interrogação que está no meio daquele fluxograma, é evidente que isso é um problema. É evidente que você está praticando sem saber para onde você vai. E toda vez que um professor aparece publicamente falando do yoga fora do tapetinho, é evidente que a própria prática dele e, consequentemente, as aulas dele estão sendo determinadas, elas próprias,
por essa grande interrogação. Não deixe que a sua prática, que o seu yoga seja determinado por obscuridade, por dúvidas, por lacunas. Saiba para onde você está indo. Saiba como é que, afinal de contas, o que você está fazendo leva você para a direção que você realmente busca. Ter essa clareza, ter esse conhecimento, essa sabedoria é essencial para todo mundo que quer realizar yoga.